Bom? Bom, gente, a gente da outra vez eu falei com o de artes com vocês, mas a gente falou muito sobre os movimentos, a gente falou muito por características que são cobradas, né, dos movimentos são cobradas da gente. Essas características, elas são muitas vezes acabam não sendo utilizadas, né, nos vestibulares. Hoje em dia a gente pode perceber que os vestibulares eles não estão mais cobrando tanto esse conhecimento pesado sobre os movimentos, com datas, com períodos, com características. Isso quase não tem tanto caído, né? Na verdade, isso eles têm sido usados como transporte, né? Eles são transportes para um conhecimento de mais raciocínio e vivência, né? Então, a gente, como professor de arte, a gente acaba tendo, e isso eu já utilizo isso com muita frequência, falo da história da arte, mas sempre pontuando alguma coisa do presente, para que vocês consigam fazer essas correlações, mas que também saibam desses períodos históricos e suas peculiaridades, tá? Bom, é muito importante a gente ter consciência que nesse momento nós não vamos falar especificamente da nudez, né? Não é a nudez em si, não é o corpo nu, não é a anatomia, né? Não é necessariamente falar de um corpo, né, que hoje é sexualizado. Nós vamos falar o porquê, muito do porquê que ele é sexualizado e erotizado, mas nós vamos tentar entender isso pelo viés da arte. Né? Vamos tentar entender isso, como é que a arte ela vai ela vai progredir nesse sentido e como que ela progredindo ela vai ter esse uso do corpo como sendo um elemento tão presente, né? E a arte vai ensinar pra gente as duas coisas. O corpo como natureza e ela vai ensinar pra gente também o corpo como estudo, né? Como algo também de objeto de estudo. Tá? Então a gente vai ver que a última instância é muito rara a aparição de uma arte mais erótica. Ela é até bem mais difícil, né? A arte erótica. Ela existe, mas ela não é tão frequente quanto vem sendo pintado e colocado. Então é basicamente por aí que a gente vai traçar essa nossa aula aqui agora, tá? Eu vou compartilhar com vocês, então. Eu passei para o Thalisson também essa. Quem tiver contato aí, quem tiver o contato do Thalisson, ele falou para mim que queria muito assistir essa aula. Quem for o colega dele aí porventura e tiver o WhatsApp dele, tentem lembrá-lo, né? Não sei se. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu vou ter que compartilhar o computador inteiro, porque como é uma. E aí vocês vão me dizendo aí se chegou tudo certinho. Tela inteira. Gente, e outra coisa também, tá? Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, qualquer coisa que vocês queiram saber, por gentileza, podem parar e principalmente falem no microfone, que eu acho que quando eu estiver apresentando, o chat fica um pouco. Eu acabo esquecendo de voltar. Se alguém tiver sem microfone, fala no chat, que aí algum colega abre aí, viu, Roberto, que já está sem microfone, que está com microfone. Vou contar com a ajuda de vocês aí que tem o microfone, tá bom? Bom, então vamos lá. Todo mundo está vendo aí a tela? Testem os microfones. Sim? Chegou para vocês? Não vi ainda. Sim, sim. Chegou, né? Então tá, então Chegou, beleza. chegou. Beleza, obrigado. Se alguém não tiver vendo, avisa pra gente tentar ver se soluciona de alguma forma. Mas vem cá, Sim. vamos falar um pouco. Oi? Foi só. Ah, tá só falando da. Que chegou? Acho que é isso, né? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de contexto e o histórico da natureza da nudez, a gente usa uma redundância, né? Porque quando a gente fala de nudez, nós estamos falando de natureza. A nudez por si só ela é vista como uma natureza.
Ela nem sempre é só do corpo, né? A nudez também ela é metafórica, né? Desnudar seria também tirar as suas cobertas, tirar essa sua... Bom, então, por que é complicado a gente colocar a nudez como algo tão problemático assim, né? Por que é tão estranho a gente trabalhar e pensar essa nudez como um elemento que é visto como algo negativo, né? Por que isso acontece se a própria nudez ela está presente na nossa sociedade desde sempre, né? A nossa cultura, ela é uma cultura que nasceu, né, anteriormente a partir da nudez. Quando a gente fala de povos do passado, nós estamos falando de uma nudez que estava presente com eles de uma forma que não precisou, que não foi uma coisa... A nudez ela não é uma escolha alienígena, ela é uma escolha natural, não chega a ser escolha, né? Ela é um processo natural. Então aqui nós temos, por exemplo, as duas principais referências de nudez na história da arte. Vejam que nós não estamos falando de algo de agora, né? Nós estamos falando de algo de 35 mil anos antes de Cristo e de 25 mil anos antes de Cristo aproximadamente. A Vênus de Hohlfels e a Vênus de Willendorf. Esses são dois, essa primeira aqui, essa mais antiga, foi encontrada agora, em 2008, né? Então nós temos esses amuletos de fertilidade e o corpo da mulher como representante dessa fertilidade. Então a nudez aqui, ela não tem viés erótico, como todo mundo pode ver, e essas abundâncias que vocês estão vendo são abundâncias como símbolos de fertilidade e de progresso, né? É perpetualidade da espécie, a fertilidade para todas essas sociedades sempre foi vista como a perpetuação dessa espécie. Você tem isso na natureza também, né? Você tem isso nos animais. Os animais, eles buscam formas de se destacarem para perpetuar a própria espécie. E aí o macho tem a dança, o passarinho tem a dança do cortejo, o pavão tem aquela pena, aquele tanto de pena deslumbrante para impressionar a fêmea. As próprias flores, se a gente pensar na flora, as próprias flores são meios de perpetuar as espécies, né? Por meio da sua própria atratividade. Então, esses símbolos são muito importantes porque são esses símbolos que fazem com que haja essa atratividade. Então, o corpo é visto como uma porta de entrada para a continuidade da espécie, né? Então, as duas Vênus, e muita gente pergunta assim, professor, por que chama de Vênus se a Vênus é uma deusa que vai surgir tanto tempo depois, lá na Grécia? É exatamente por isso, assim, como é talvez a deusa mais emblemática no quesito fertilidade, no quesito referencial para a fertilidade, eles acabam dando para estas peças vinculadas a também fertilidade esse apelido, né, essa referência. Não quer dizer que lá na pré-história eles a chamavam de Vênus, obviamente não, tá? Provavelmente eles tinham uma referência sim para esses objetos como sendo objetos de aproximação para essa coisa mais energética, mais espiritual, talvez mais até ritualística, com vínculo à fertilidade, né? Então, essas influências, né, dos povos antigos é muito diferente da ideia de polêmica em si. A polêmica é trazida pelas sociedades que virão depois, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a discussão sobre a nudez, especialmente sobre aquela que envolve o corpo feminino, é uma dessas polêmicas mais conhecidas e já remonta, né, os tempos mais remotos aí, e não necessariamente é uma coisa específica de uma cultura ou de outra. Então, o Nunart, ele tem alguns pontos que são muito específicos, como por exemplo, culto à fertilidade, né? Então, como a gente acabou de ver ali nas deusas, né?
corpos naturais, como vem ao mundo. Então, por isso que quando a gente fala de comunidades aborígenas ou mesmo aldeias indígenas brasileiras ou talvez aldeias de outros povos em outros lugares do mundo, vocês vão se deparar com pessoas nuas, né? Então nós estamos falando de natureza ainda, né? Esse corpo está natural ao seu natural. Por quê? Porque a referência deles é o nascimento, né? A referência deles é o que é natural. As roupas elas foram incluídas, e a gente vai falar daqui a pouquinho, por um processo de necessidade, né? Então você tem frio, você tem proteção, né? Por conta de manter o corpo protegido de riscos, né? Espécie de armaduras, mas a coisa do erotismo, como estamos vendo aqui no ponto 3, ela não se associa a essa uso da roupa, né? O antes da roupa era tudo erótico. Não, não há essa associação. Então a gente precisa começar a entender a partir daí, tá? Que essa erotização do corpo nu foi uma coisa injetada por uma época de bastante conservadorismo, né? E acabou criando uma nova cultura em cima daquela, uma cultura que acabou deturpando os conceitos todos de como a humanidade veio por todos esses séculos, né? Então é importante para a gente agora criar esse vínculo de descobrir o que aconteceu no meio do caminho, né? Então a representação da natureza e dos animais, então percebam que esses povos do passado também tinham a referência os próprios animais, né? E aquela nudez dos animais, mesmo eles com pelos, né? Então aí vem a ideia do pelado, né? Do sem pelo e do sem pele. Então tudo isso são processos bem diferentes e nenhum deles vinculados a essa coisa do erótico, né? E aí vem também o sinônimo de força, de fertilidade, então tanto para o homem, e aí vem a questão da divisão, né? A mulher, o corpo da mulher, da fertilidade, né? Do serviço da procriação, e o homem daquele que vai proteger, que vai ser a resistência, que vai ser o escudo, que vai ser... Enfim, então tem toda essa dialética que não começa só de hoje, tá? Vem de tempos e tempos, tá? Sinônimo de força, já que eu falei, provavelmente foram então 120 mil anos sem roupas, então claro, estou falando de uma sociedade onde a roupa não era extremamente necessária, né? Não estamos falando de lugares hipergelados ao norte, né? Não estamos falando isso, estamos falando de uma linha geral, assim, tendo como generalidade, né? Nós vamos falar desses dados aqui. E em média são 70 mil anos usando roupa, e também tem muito tempo, a roupa está presente na sociedade há muito tempo, mas, repito, ela não é uma solução para o que é desavergonhado, né? O que é sem vergonhado, digamos assim. Ela não está nesse contexto inserida nisso. Então, como eu disse, as roupas e censura elas não se associam, né? Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Podem falar no chat, pode falar no microfone. Não. Tá, né? Então tá. Qualquer coisa, berrem aí por gentileza. Vamos lá. Então, no Egito. No Egito, a nudez ela era muito vista como algo... a nudez no Egito ela não é tão vinculada tão comum como nos povos mais aborígenas, de aldeias e afins, né? Os povos primitivos também. Nós estamos falando de uma nudez que era basicamente artística, assim. Então, era muito comum que no Egito a nudez ocorresse nas pessoas vinculadas à arte, principalmente nas dançarinas, né, e outras atividades performáticas. Mas ela não era erotizada tanto quanto como está sendo hoje, assim. A dança nua, ela estava... como nós deveríamos... Os egípcios veem como nós das artes vemos. Então, nós somos, de certa forma, temos esse mesmo vínculo com os egípcios. Nós não estamos ali vendo uma performance com uma pessoa nua, e pra gente aquele corpo não é um corpo sexual, não é um corpo de ato sexual. Ele é um corpo na sua natureza. E a gente está olhando e observando a atividade artística, a proposta, o que aquela natureza está relacionado com a temática. Inclusive é o que vocês vão ver no círculo daqui a pouco, né? Com a presença ilustre da Maria Eugênia, que eu peço que vocês valorizem, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que a experiência dela vai ser importante para associar. Inclusive a minha mudança foi para falar desse tema, foi aproveitando o gancho e vice-versa, né, desse círculo. Por quê? Porque eu acho que
esse conservadorismo que está crescendo, ele acaba deixando a gente mais burro, né? No sentido de que a gente começa a criar estruturas de bloqueio que não existem na sociedade há milhares de anos, ou que talvez nem existiram. Né, elas foram construídas e criadas com outro plano, um plano de perseguição, né, um plano de falta de conscientização. Então, nunca é de verdade por conta da coisa do proteção da família, proteção como é colocado muitas vezes. Então a gente tem que tentar desvencilhar e olhar mesmo, olhar com o olhar de quem tá vendo a realidade. Não, pega lá. Vocês estão com essa desculpinha aí de que vocês não querem nudez no teatro para preservar a família. Que família é essa? Que vocês nunca foram numa exposição de arte? Vocês nunca foram num teatro? Que família é essa? Você, conservador, você nunca foi nesse lugar. Por que você está preocupado com isso? Então, é muito mais por tentar bloquear aquilo que uma sociedade que a pessoa não gosta para que ela não faça, do que de fato preocupado com bons costumes, enfim, né? Eu vejo muito mais o problemático da família num bom costume, querendo liberar. É muito mais problemático para nossas crianças ouvir seus pais falando que tem que liberar a arma do que de fato uma nudez lá na galeria que precisa a pessoa ir lá para ver essa tal nudez. Então, é uma discrepância que aí eu acho que agora é hora da gente pegar o conteúdo e trazer pra gente nos dias atuais. Tá? Não vamos falar de datas, não vamos falar de acontecimentos, não vamos... Faz os tópicos aí, gente, vai anotando o que aconteceu em cada um dos séculos. Não vamos fazer isso. Nós vamos associar essas coisas para a gente se transformar, né, numa figura um pouco mais elevada nesse campo intelectual, né? Porque é o que a gente deveria estar buscando, todos nós, ok? E aí, tá, voltando. Os egípcios tinham uma coisa que era vinculada à nudez, que era as suas tangas, suas cangas, né? Não, tangas, né? Suas tangas, suas roupinhas curtas. Por quê? Calor dos infernos, gente. Calor dos infernos. O Egito, não tem como você falar que os faraós tinham que usar peles, como a gente via na Europa, né? Os grandes líderes da Europa usando, né? Nós estamos falando de um lugar quente pra caramba, então obviamente que a roupa ela vai ser também sinônimo e referência a essa condição climática, né? Então é outro ponto da roupa. Percebam que nós não estamos falando de roupa ainda como tampa aí essa nudez aí sem vergonha, né? Então, sob a liderança de Alexandre, a sociedade grega então influenciou as culturas orientais e por elas foi influenciada também, especialmente com a vinda, desculpa, do Egito e da Índia, né? Então a gente tem aí tanto né, essas duas culturas chegando e se mostrando para a comunidade grega, como o inverso também, tá? E a gente sabe que aquilo ali tudo virou, né, depois o Império Romano vem e junto, quase que basicamente junta tudo aquilo, e aí constrói ainda mais essa unificação e miscigenação cultural, né? Então nós temos, como eu acabei de falar, adaptação ao clima, nós temos roupas que são advindas da tradição, então nós temos somente algumas comunidades que somente na puberdade, como é o caso dos egípcios, né, e aí todos esses tópicos também se associam ao Egito, que somente na puberdade é que as crianças esses adolescentes passam a usar roupas, né, e antes disso elas ficavam peladas e os escravos também ficavam pelados, né? Por uma questão também de atividade, né? A roupa talvez até tivesse um pouco dessa coisa a roupa é uma coisa a mais ali para atrapalhar a produção, digamos assim. Então é bem maldoso assim também. Então os escravos aqui também não estou falando que isso era comum em todas as dinastias, né? Nós estamos falando de um contexto geral, assim, de uma forma um pouco mais generalizada. Aristocratas usavam roupas que representavam seus status, aí sim, né? E não quer dizer que quanto mais roupa, mais aristocrático era, mas, de certa forma, essa roupa imprimia naquele indivíduo o seu caráter ali enquanto poder, né, enquanto figura central de um poder. Então, nos lugares mais frios você vai ver muitas peles, né, e muitos tecidos, e nas comunidades mais quentes você vai ver muitos acessórios, mas não tanto muitos tecidos e muitas peles, tá? E aí
apesar de ter suas diferenças, os costumes egípcios eram muito permanentes, assim. Os egípcios foram muito consolidados nas suas características enquanto cultura, né? E tanto isso é prova como as ruínas e os lugares que são encontrados, né? A cada um encontrado e detectado que ali nós estamos falando de centenas de anos de diferença, você percebe basicamente uma mesma linha, né? Uma mesma forma de pensar semelhante, tá? E aí, como eu disse, as artistas, né, faziam essas apresentações sem roupas e eram vistas como natural, né? Não era uma dança erótica ou não era uma apresentação de promiscuidade. Era apenas um vínculo com a arte e a natureza do corpo, tá? E aí na Grécia, vocês vão ver essa coisa começando a diferenciar, assim, né, entre os homens e as mulheres, assim. Vocês vão ver muito fortemente na Grécia esse vínculo com o homem sendo essa fortaleza, esse símbolo de força, né, de robustez, esse símbolo de proteção, esse símbolo de guarda, né, e a mulher esse símbolo de delicadeza, de fragilidade. Então, começa muito nisso, né? Começa muito nesse preceito. Inclusive, as mulheres, boa parte da obra de arte feita com o corpo da mulher, muitas delas cobertas, enquanto os homens nus, tá? Muito comum aí no período grego. E algum tempo depois é que vai surgir, né? Vão surgir as mulheres mais nuas, né? Depois desse período helenístico, né? Bom, então em Roma, só um detalhe que eu esqueci de falar aqui. É importante também vocês lembrarem, como elemento também de pauta desse período, é que o que nós temos hoje do período grego é muito pouco da produção deles mesmos, né? Os gregos produziram muitas obras de arte feitas como esse Zeus aqui, né? Ou Poseidon, eu não sei, na referência tinha várias indicações, assim, né? Muitas pessoas dizem Zeus, e aí tem um pouco também da mistura com a mitologia romana, né? Que é muito semelhante à grega, mas muda alguns nomes. Mas o importante lembrar dessa estátua, desse Zeus, né? Porque é a figura do deus principal desse Zeus, é que ela foi encontrada em 1928, submersa, né? Provavelmente sendo transportada. Né? Então, provavelmente foi um naufrágio e essa escultura, então, se perdeu no oceano e foi encontrada em 1928. E ela está em bronze ainda. Por que não tem mais tantas esculturas de bronze do período grego? Porque os romanos derreteram todo o bronze e fizeram réplicas em mármore Carrara. Então, a maioria das esculturas que nós encontramos hoje, desses períodos greco-romanos, estão em mármore Carrara, como referência, muitas delas, não estou falando que todas, mas em referência às esculturas principais, porque os romanos pegavam esse bronze e transformavam em material bélico, né, em armas. Então a gente tem aí essa construção, né, do quero esse material, mas não quero abrir mão do que esse material pode nos trazer. Então os romanos foram muito artísticos nesse sentido, tá? Então aqui vocês estão vendo que o corpo do homem, né, é uma referência muito exponencial da beleza, da vitalidade, né? E aí quando a gente fala né, até de Apolo ali, que tá meio afeminado nas suas poses, e até mesmo com esse tecido caído, que era um tecido muito comumente, o cabelo também, muito comumente empregado às mulheres, tá ali, existe a sua musculatura, existe o seu tônus, existe a sua força, e isso não é aberto à mão, né? Então, o que vai ser considerado depois, o que vai ser colocado depois para a mulher, o corpo da mulher não era visto tão belo quanto o masculino nesse período, né? Então acaba que a beleza da mulher estava mais vinculada a essa estrutura de estar sempre vinculada a coisas que são, de certa forma, abaixo do que o homem está responsável. Assim. Então ela, exceto a fertilidade, que talvez seja um dos tópicos mais exponenciais assim, mas ainda é de um cunho de responsabilidade, não de luta, né? Não é a mulher que é a guardiã da fertilidade, ela é
o objeto de fertilidade, entende? Então tem essa diferença, assim. O homem não, o homem já é a fortaleza da coisa tal lá. Então nesse sentido a gente começa a entender essa diferença, tá? E aí, com a ascensão do cristianismo, a gente tem aí também uma ascensão de uma perseguição a essa nudez. Por quê? Porque o cristianismo foi um dos responsáveis, e não só o cristianismo, mas foi o que deu mais voz para isso, porque foi o que mais se espalhou pelo mundo, né? Ele vai dar voz a um conservadorismo, a uma relação da nudez com o pecado, né? Então, muitas obras começaram a ser exigidas a serem feitas com as vergonhas tampadas, ou muitas obras já prontas tiveram suas vergonhas tampadas. Então esse pudor, ele começa a fazer parte desse processo. Até aqui tudo bem? Galerinha, alguma coisa que vocês queiram falar até aqui? Gui, a gente tem um comentário no chat do Brian. Pode falar. Eu tô lendo ele também, acho que eu vi aqui agora. Sobre a estátua de Apolo, né? Eu imagino que tenha a ver também com isso dele ser o deus Sol, né? Algo também representado mais delicado, que na Grécia era associado ao feminino. Exatamente. Então a gente tem esse contexto que, apesar da feminilidade tentada passar a ele, né? Por mais que buscasse, a robustez masculina, a musculatura tá ali presente. Mas é legal pensar nisso, porque Apolo é realmente dos deuses talvez um dos mais delicados, né? Vinculado aí a essa música também, né? A esse processo mais romantizado, digamos assim, tá? Obrigado, Amandinha. Se aparecer mais um recado, você me avisa, tá? Bom, então vamos lá. Ponto principal disso é que, por que eu dei essa pausa? Porque agora nós vamos começar a falar, talvez, do que mais se assemelha ao que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque esse período, antes do Renascimento, inclusive, que é o chamado período das trevas, e até, de certa forma, injustiçado como período das trevas, porque foi um período de muitos progressos, de muitas conquistas, não dá para ser reduzido a um período completamente caótico, né? O que era caótico é porque muitas vezes era o que a condição permitia, né? Então você está falando de uma época com poucos progressos, né? Com poucas. Então você vai ter as doenças muito mais radicais, você vai ter uma sociedade muito mais, como se, sei lá, enfurecida e afim, né? A cultura era completamente perturbadora, mas isso não por conta das pessoas serem piores ou porque o período era horrível. Então é injustiça dizer, muitos historiadores não gostam do termo Idade das Trevas, período das trevas, né? Idade das Trevas, né? Então essa Idade Média, ela foi também muito divisor de águas nesse sentido, principalmente para esse momento aqui. Mas foi um divisor de águas que começou a transformar essa nudez num algo problemático, pecaminoso e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver o nu muito vinculado a essa sensibilidade e belezas divinas. Então, se tem uma coisa que não deixou de ter, foi a arte vinculada ao religioso, né? Isso o cristianismo coloca abaixo o politeísmo, né? Ele vai abafar o politeísmo, ele vai conseguir colocar em exaltação o monoteísmo, né, com a figura de Jesus Cristo, Filho de Deus, e vai também, de certa forma, permitir que algumas figuras religiosas continuem ficando nuas. Então você tem nesse período de Idade Média e virada para a Idade Moderna uma certa discrepância também. Não há uma completa, não é uma completa, mas não há um direcionamento muito coerente, assim. Ele é meio ambíguo, né? Ele fica lá e cá, tá? Mas a beleza ainda continua sendo sinônimo de beleza. A nudez continua sendo sinônimo de beleza durante esse período. E o corpo, quando nu, ele estava vinculado a algo do primário mesmo, daquele corpo natural, e não necessariamente erótico. Por isso que hoje você encontra dentro da Capela Sistina e várias outras catedrais, igrejas e templos, até mesmo de outras religiões, a nudez ali representada como elemento ali do que é inicial, do que é natural, né? Então,
Já no Renascimento você vai ter essa experimentação de cânones. O que significa isso? Regras de perfeição, né? Regras, referências para o que deve ser copiado. Então o corpo passa a ser idealizado, né? Então você vai ver nas pinturas renascentistas uma sequência gigantesca de pessoas sempre muito fortes, né? E nem sempre todas elas eram tão fortes assim, né? Você tinha a força para aqueles que eram ou que tinham trabalhos ou atividades vinculados ao exercício físico, né? A atividade física. Mas os demais pessoas não, eles se colocavam bonitos mesmo, porque igual o Júlio César, né, que as pessoas brincam muito, que o bicho era feio pra caramba, né, mas nas representações dele todas são muito fortes, bonitão, assim, alto, né, com o pescoço, porque era algo que ele nem tinha tanto. Então, assim, todas essas coisas foram por conta da idealização. Então, os cânones, eles colocam na arte agora uma regra clássica, né, e é a partir daqui que a gente vai começar a falar sobre esses modelos, né, e esses modelos vão permanecer a partir de agora, desse século XIV até meados do século XIX, né, até meados do século XIX, você vai ter esse clássico imprimindo as suas regras, imprimindo as suas normas, né? Então eu posso dizer que do Renascimento até o Impressionismo, e aí eu estou falando de 400 anos, de 400, 500 anos, eu estou falando de normas a serem seguidas, chamadas de cânones, né? E esses corpos sempre foram vistos como corpos representativos, né? Então nessa arte é uma arte que não, apesar da igreja buscar bastante manter esse contexto sempre muito vinculado ao pecado, você vai encontrar a igreja mesmo, a própria igreja utilizando bastante isso, como aqui, né, a figura de Adão, né, essa criação de Adão. Você está vendo o Adão sendo colocado como uma pessoa que pode encostar em Deus, né, com um corpo escultural. Então essa imagem é uma parte, um recorte da Capela Sistina de Michelangelo. E anterior a isso, né, você tem também Michelangelo já produzindo coisas que não são tão vinculadas assim ao contexto natural ali da época, que é colocar uma mulher em evidência, uma mulher nua em evidência, né? Para a época isso não era tão comum, né? A figura da Eva, ela estava sempre associada à figura do Adão e, né, no caso aqui de Vênus, que era uma figura mitológica, né, teoricamente enterrada pelo cristianismo, começa a ganhar efeito. E por que é bom a gente pensar nisso? Porque começa uma ideia de liberdade. Olha como é que acontecem as coisas e é importante a gente saber até que ponto a gente tem a nossa liberdade. Hoje, algumas pessoas vão utilizar do poder para tentar fazer você calar a boca, para tentar fazer você se calar. Se você faz uma atividade que uma pessoa não gosta e essa pessoa chega no poder, ela pode tentar fazer você se calar usando ali mecanismos desse poder. A igreja tentou isso, mas a igreja não era a única figura rica da sociedade da época. Né? Aqui esse quadro, por exemplo, aqui de Michelangelo, Nascimento de Vênus, foi uma encomenda da família Médici, que não era associada diretamente à igreja. Eles são os principais produtores do mercado de arte, assim, das grandes navegações. Então essa família enriqueceu com esse comércio de arte e mudou o caminho da arte também. Não ela, só ela, mas essa figura da sociedade desassociada de uma figura maior. Então, a gente tem a nossa Constituição que nos dá direito religioso, que nos dá direito de expressão, que nos dá vários direitos exatamente para quê? Para que outra pessoa não venha usar essa máquina para tentar te oprimir, para tentar fazer você se calar diante das coisas que estão erradas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque é na história que a gente percebe nossas liberdades. Aqui, na arte hoje, que vai ser falado daqui a pouco no círculo, né, da PL, nós vamos falar exatamente disso, assim. E é o tempo todo debatido sobre isso, porque não é só esse tipo de liberdade que nós estamos falando. Nós estamos falando de várias outras. O direito à informação, você quer saber o que está acontecendo. Você paga os seus impostos, você quer saber sim para onde que ele está indo. É direito seu. E aí uma pessoa mal intencionada, que provavelmente deve utilizar esse dinheiro de forma errada, vai querer que você não saiba. E ele vai querer usar essa máquina. Então, é interessante a gente fazer essa associação, porque a arte vai ganhar liberdade quando ela percebe que ela não tem que se subjugar apenas o comando de um, né? Ela tem a liberdade para ela poder seguir os caminhos e atender
a outras demandas que não seja um grupo só. Então a igreja, nesse sentido, do Renascimento, ela perde um pouco de força. E aí, né, é claro que a Idade Média dentro da igreja também foi muito conturbada. Isso faz gerar ainda muito mais debates. Então isso é um assunto para uma outra aula, né? Mas é só para vocês associarem aí esse contexto. Então, depois, né, a gente vai... E aí, quando eu falei para vocês que a Idade Média foi um período conturbado, nós temos aí a Inquisição como prova disso, né? Que ela vai deixar a nudez muito mais pecaminosa e muito mais punitiva, né? Então, os artistas não tinham muito para onde ir. Então, quando chega nessa liberdade do Renascimento, nessa conquista, né, o renascer da intelectualidade... onde a igreja sai, onde os artistas e os pensadores saem desse obscurantismo da Idade Média, eles começam então a ganhar liberdade mais ainda, né? Então a gente está falando muito desse processo. A partir do Renascimento, para os artistas, passa a ser fundamental então entender as possibilidades e variedades de corpos. A representação do nu é entendida como ápice da produção do gênio artístico, né? Tal valorização é clara por meio do livro Proporções Humanas, elaborado pelo pintor alemão Albrecht Dürer em pleno século XVI. Então a gente está com artistas agora pesquisadores, artistas que vão utilizar o corpo com outro mecanismo. Os cânones que eu falei para vocês agora há pouco, eles vão ser dados matemáticos de estudos anatômicos, né? De estudos dessa anatomia como processo de compreender cada vez mais. Você não pode pedir para um biólogo e falar para ele assim, ó, você vai estudar só até aqui, mas ali você não vai poder não, porque aquilo ali é pecado. Você não pode falar isso para um biólogo. Você não pode falar para um engenheiro, falar para ele, ó, você pode subir esse prédio só até aqui, mas não pode passar daquela altura, porque só a igreja pode passar desse tamanho. Você não pode fazer isso. Então, foram esses debates que foram surgindo. E para a nudez a mesma coisa, né? Esse processo da Idade Média que dizia, é pecado, pare com isso, não, essa aqui não pode, e essa aqui, essa pode, porque é religioso, tá tudo certo. Então, não dá para ter essas ponderações sem nenhum critério específico. Por isso que nesse período nós vamos falar de um momento que deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico. O homem, ele começa a se desassociar de que tudo é religioso, tudo é religioso. É pecado, isso aqui não condiz com a realidade, né? A realidade cristã ou religiosa, qualquer que seja. Então, esse antropocentrismo vai ser muito importante também para esse uso da nudez, tá? E aí, claro, eu tô pulando um pouco o barroco, porque o barroco, ele tá dentro ali também, ele dá uma extrapolada um pouco mais, mas é mais contido, tá? A gente vai ter aqui, nesses movimentos, que são a partir do neoclássico, do romantismo e do realismo, é que a gente vai ter a maior liberdade dos artistas. E olha que curioso, é nessa liberdade que a arte se transforma. Olha só como é fácil pensar. Você fez com que a sociedade, vamos só pensar, a sociedade fez com que toda a comunidade negra passasse a ter uma vida melhor quando você libertou, né? Mas quando você liberta essa sociedade, ela está com consequências daquele tempo presa. Essas consequências vão demorar para serem desprendidas ali, né? Então, ok, a escravidão foi até tal ponto, aqui no Brasil foi um dos últimos, ou o último, né? Graças à pressão da Inglaterra isso entrou, porque senão se brincar estava até hoje, tendo em vista, né, a gente se conhecendo tão bem e vendo como as pessoas acabam sendo muito maldosas, né? E não é de hoje, é de muito tempo. A escravidão libera essas pessoas, mas é uma liberdade que carrega consequências. A mesma coisa acontece aqui. O Renascimento traz essa liberdade para a arte, mas ela também vem com muitas amarras, né? Ela ainda recebe muito ataque, ela ainda vai sofrer com muitos desprestígios por conta de algumas temáticas. Porque é muito interessante, assim, Magritte, ele tem um quadro que não sei se vocês já viram, mas ele tem um quadro que ele chama Ceci n'est pas un pipe. Então, Ceci n'est pas un pipe é uma frase embaixo de um cachimbo e que diz exatamente, isso não é um cachimbo. Quando ele está refletindo sobre isso, que já é modernista, daqui a pouco a gente chega lá, quando ele está falando isso, ele está refletindo pra gente que de fato aquilo não é um cachimbo, aquilo é uma pintura do cachimbo. Isso não é uma nudez, isso é a pintura do nudez. Isso é uma referência à nudez. Ninguém está falando que por conta de uma pintura todo mundo tem que sair pelado.
Ninguém está falando que aquela pessoa pelada ali está falando que as mulheres têm que andar com o peito de fora. Nós estamos falando de uma liberdade que, apesar de ser forte, ela é frágil. E apesar de ser uma liberdade, né, fraternidade e igualdade, apesar dessa França estar aí rompendo, essa liberdade estar guiando o povo, o uso da mulher ali está como símbolo de algo que há muito tempo esteve submerso em condições desfavoráveis. Quer elemento melhor do que a mulher para representar isso? Então é metafórico. Ela está desnuda porque ela está saindo com a sua liberdade. Ela representa a liberdade porque essa nudez representa isso, né? Tô livre, vou sair pelado agora. Cuidado que tem leis que dizem, né, que é atentado ao pudor, etc, etc. Mas não é isso. Mas dentro da arte, essa lei não vai poder exercer a sua função. Você não pode. Qual é o CPF dessa mulher, gente? Qual que é a identidade dela? Pra eu virar e falar assim, mocinha, passa aí seus dados que eu vou te dar uma multa porque a senhora tá com as tetas de fora, né? Não tem, porque não é uma mulher, é uma pintura. E aí, a gente vem para 2020. E aí, quando eu falei lá no começo desse emburrecimento, é que isso, que é uma coisa básica, dizer que isso aqui é uma pintura, parece que as pessoas esqueceram. E elas não esqueceram. Né? A gente chama de emburrecimento, muito entre aspas, gente. Na verdade, é um emaldecimento, né? É um acréscimo de maldade, na verdade, né? A gente usa falar assim, que isso é ignorância. Não é ignorância. Essas pessoas são muito espertas. Elas sabem exatamente o que elas querem, elas sabem exatamente o que tipo de coisa elas querem privar. Elas usam a desculpa de pudor, mas elas não estão nem um pouco cheias de pudor com as atitudes próprias. Né? Você vê essas mesmas pessoas com racismo, com homofobia, com preconceito, quebrando templos de outras religiões, estão preocupadas com a família, com os bons modos, com os costumes? Pega lá, né? É a hipocrisia, que já vem de tempos, né? Então a gente precisa pensar bem sobre também o que está por trás dessa suposta burrice, né? A gente tem que tá bem atento a isso. Então, muito tempo depois, já no final do século XVIII, torna-se popular, após a Revolução Francesa, a tradução de ideias iluministas na arte. Os recém-estudados e adotados conceitos de liberdade, paz, igualdade e fraternidade, pós-revolução, são personificados na figura das mulheres nuas. É que, mesmo que de forma não proposital, seria interessante e até necessário encontrar uma narrativa como justificativa para separar beleza de obscenidade na representação do nu feminino, tá certo? Então, tem essa relação aí de simbolismo, né? Essa mulher é simbólica, essa mulher traz uma luta simbólica. E é o que as mulheres estão lutando até hoje, né, gente? O fortalecimento do feminismo, ele não é uma novidade, né? Na verdade, ele está tendo mais corpo, ele está tendo mais divulgação, mas essa luta pelo direito, pela liberdade da mulher, ela é antiga, ela não tinha tanta publicidade e nem tinha tanta coragem de novas adeptas, né? E agora a gente está vendo isso crescendo. Por quê? Porque o esclarecimento está cada vez maior. Né? E é tirar das trevas, gente. Esclarecimento é exatamente trazer para o claro, né? Sair dessa obscuridade, e a obscuridade do desconhecimento. Para vocês terem uma ideia, se vocês acham que deixa eu olhar um pouquinho para vocês. Deixa eu olhar um pouquinho para a fotinha de vocês, né? Vocês acham que essa coisa o link, acho que falhou de novo, Amanda, o link. Isso, exatamente, né? Tô vendo aqui agora, o cristianismo associa a nudez com o pecado por estar ligado aos povos ditos inferiores. Isabela, tem um pouco disso, mas na verdade é um pudor, né? É um pudor que vai pegar o sexo e criminalizá-lo, né? Então, tanto que quando vocês ouvem ou vão estudar sobre religiões hoje, né? A Amanda colocou pra gente Amanda, sabe o que você pode fazer? Porque o meu computador tá um pouco travando. Se você puder, você pode clicar em copiar a imagem e colar no chat, sem precisar do link. Acho que a imagem baixa aqui sem problema, tá? É legal eles verem essa aí. Obrigado, Amanda, não tinha pensado nisso. Porque como eu pensei agora, eu também não coloquei no slide. Mas tem a ver com uma coisa do pecado, porque eles colocam... Vejam bem, a igreja tem como um dos princípios a questão do voto de castidade. Então, dentro da própria igreja, já vê o sexo que não seja para procriar
como algo pecaminoso. O que a gente tem, por exemplo, hoje existem religiões como, por exemplo, o neocatecumenato, que é uma religião, uma base católica, que as pessoas elas não usam nenhum tipo de anticoncepcional ou método anticonceptivo, e elas, se tiverem 8, 10 filhos, eu tenho uma conhecida que ela é dessa religião, que é dessa vertente, que ela teve 16 filhos. É 16, tá? Ela tem, sei lá, 50 anos e ela teve 16 filhos, né? Ah, entendi. Ótimo. O link já tá, acho que já é bom tamanho para os meninos darem uma olhada. Então, o conceito é diferente, não é tanto porque os índios estão nus, porque para a religião eles não foram ainda orientados sobre o pecado. Então não é porque eles são menores, eles estão desconhecidos, enquanto na verdade eles é que têm o conhecimento. Quem tem o conhecimento são eles. Quem perdeu o conhecimento foram nossa sociedade, que perdeu o conhecimento conforme foram passando os anos. Então, não necessariamente está relacionado a isso, beleza? Vamos lá então. Continuando. Gente, choques, né? O que acontece aqui nessa sociedade aqui do século XIX? A galera começa a ficar muito chocada com as imagens de nudez que não se associam a nem nada religioso. Se não era uma Vênus, se não era um anjo, se não era um deus grego, se não era Adão, se não era Eva, se não era, sei lá, Madalena, se não era alguma figura religiosa, o estar nu era um problema seríssimo. Então Manet teve vários problemas e várias perseguições por conta desse quadro. Tanto que Olímpia, quando ela foi exposta, ela teve que ser colocada alta, porque as pessoas queriam destruir o quadro. E por que Olímpia ficou tão... Aí a gente começa a entender onde é que as coisas se casam. Olímpia é uma prostituta, né? É uma prostituta mesmo, assim. Não foi uma... sugere-se que seja... Não, realmente foi o que Manet quis. Ele representou, e Olímpia era um nome comum entre as prostitutas. Elas se intitulavam Olímpias. Então, só que olha só onde eles colocam. Eles colocam essa mulher num patamar alto de sociedade. Né? Ou eles colocam essa mulher numa naturalidade com a sua nudez. E isso, a sociedade da época, mesmo depois de tantas obras com nudez, não aceitou. Né? Agora, tudo bem, ainda é 1863. As pessoas usavam ternos, gravatas e cartolas e andava enfim, tinha uma coisa específica, né, em relação a isso. Mas, mesmo assim, é estranho a gente pensar que essas pessoas se ofendem tanto com uma pintura, né? E que depois, mesmo que seja uma fotografia, com um papel. Né? Isso não é a nudez, isso é a representação dela. E aí, qual é a desculpa que essas pessoas começam a fazer? Porque quando você fala só que é nu, eles vão falar assim, eles vão ficar sem argumento. E quando você fala assim, mas é porque é prostituta? Não tem nada a ver. Para não ter que assumir essas coisas, eles começam a ver outras coisas. Porque é racista, olha só, colocando a serviçal para cuidar dessa promiscuidade dela nua, porque como é que entende? Então eles começam a achar outros meios. Como é que uma mulher fica nua com 2 homens, não sei o quê. Então assim, começam a achar outras coisas que estão até fora do que a obra de fato quer, né? O historiador Kenneth Clark disse em seu livro The Nude, né, a Study in the Ideal Form. O nu feminino era tanto o limite interno da arte quanto o externo da obscenidade. A estrutura que liga a arte e a obscenidade segurava todo um sistema de significados. Ao mesmo tempo que o nu da mulher teria boa aceitação, também seria sinônimo de risco, já que ele ameaça desestabilizar as fundações do senso de ordem. Muito conhecido também como patriarcado. Né? Também tinham medo de dar voz. Essa obra é da mesma época, 1866. Para vocês terem uma ideia, essa obra do Courbet criou um alvoroço há 2 anos atrás, acho que 2018, porque um professor postou essa foto no seu Facebook e a foto foi bloqueada pelo Facebook. A imagem do quadro foi bloqueada.
Ah, mas essa obra já é mais erótica. Ela tem um caráter acima da nudez, né? Mas não é a nudez erótica. Ela não é um ato sexual. Ela não está aqui para. Ela expõe mais uma nudez. Digamos que ela busca um pouco mais de intimidade do que tudo que tinha vindo até agora. Mas ele não está falando da mulher da perna aberta. Ele está falando da origem do mundo. Ele está falando da fertilidade. Ele está falando que nós resolvemos condenar, nós resolvemos crucificar um órgão, sendo que ele é talvez, já reconhecido pelos povos do passado, aquele que faz com que todos nós estejamos aqui, né? Não é o ventre que faz isso, o ventre em si, né? Na natureza é a vagina, né? É por onde todos nós, né, de alguma forma. Tudo bem que na atualidade nós temos cesariana, nós temos várias, quer dizer, cesariana e parto normal, né? Mas por consequências, muitas das vezes. Tanto que existem movimentos para que se reduza a quantidade de cesáreas. Por quê? Porque ela não é natural. Mas comercialmente falando, ela é muito mais vantajosa para os profissionais. Por quê? Porque a cesárea tem hora marcada. Um parto normal, o médico tem que ficar ali meio que à disposição daquela grávida. Então isso gera para ele talvez menos ônus. Então é uma coisa que não corresponde à natureza. Tem vários debates sobre essa obra, mas as pessoas preferem falar sobre a coisa obscena, ver o lado obsceno. E aí eu falo para vocês, tem um caráter bastante interessante nisso, que é, quando a gente debate isso, a gente não está falando necessariamente de nudez. A gente não está falando necessariamente de vulva ou de vagina. Nós estamos falando especificamente do que as pessoas têm dentro de si. Olhar para uma obra dessa e imediatamente ver erotismo, o erotismo está em quem vê. Olhar para uma obra e ver pedofilia, está mais vinculado a quem vê. Então tudo isso está associado também a como as pessoas veem as coisas, né? E aqui nós temos Iracema, Moema. Moema, de Vitor Meirelles, também sexualiza o corpo feminino, o corpo da Índia, que nem tem estruturas, nem é esse o porte do corpo das Índias encontradas, né? As Índias que estavam aqui, os povos originários estavam aqui quando a colonização se iniciou. Então é uma idealização também, mas ok, é uma nudez que está aqui porque o artista tem essa liberdade para isso. Ela vai ser questionada, mas por outros pontos, e não pelo seu teor erótico, porque não há um teor erótico aqui, tá? Então, depois desses movimentos realistas, né, o movimento realismo ou romantismo, no impressionismo, mesmo que poucos artistas retratassem a prostituição como uma necessidade financeira de mulheres excluídas em detrimento da atmosfera de glamour, obras como a de Manet e As Tristes Bailarinas de Degas trouxeram um pouco desse sentimento à tona, né? Isso aqui tá errado, tá? Não é do livro não, isso aqui é outra citação. Então nós temos, por exemplo, aqui também tá errado, gente, não é Courbet, tá? Esse aqui é o Gauguin, tá bom? Não é a origem do mundo. Essas são as Índias que ele vai pro Tahiti. Ele se muda pro Tahiti, inclusive eu vou até vou corrigir e vou mandar o PDF corrigido para vocês, tá? Quando ele muda, quando ele sai da loucura de Paris, ele não tá mais aguentando esse tumulto de Paris e ele vai caçar tranquilidade no Tahiti, ele vai se deparar com essa nudez natural dessa sociedade praticamente em aldeias, praticamente indígenas, né? E ele vai aprender muita coisa. Muita gente fala que de certa forma, ele se encantava por essa nudez e que tinha um teor meio erótico. Mas não são todos os atores que concordam com isso não, tá? Mas, né? Saiu de uma sociedade onde havia tanto pudor, provavelmente ele não tinha se despido desse pudor todo, então pode ter um fundo de verdade nisso. E ele pintou bastante essas índias, né? Essas mulheres tahitianas nuas. Ele não pintou os tahitianos. Então tem um indício aí, né? Talvez até por uma questão de preferência, porque a nudez, ela é natural em ambos os sexos. Ela é natural no homem e é natural na mulher. Então, esses artistas aí, todos muito homens, a gente consegue começar a entender por que tantas mulheres são pintadas, né, nuas nas obras de arte, tá?
Aqui do Renascimento também. E aí vem, talvez, né, para a gente entrar logo nos dias atuais, que já está quase na hora de terminar a aula, a gente vai falar um pouco da obra que chocou muita gente ainda. Nós já estamos no modernismo, 1907, nós já estamos com carro, nós já estamos com cinema, nós já estamos com o rádio propagado em todos os lugares, nós já temos as informações, as pessoas já fazem guerra, inclusive, né? Guerras, daqui 7 anos vocês já teriam uma Primeira Guerra Mundial, extremamente cheia de inovações e tecnologia, e as pessoas se chocaram com essa obra. E aí você pensa, professor, mas deve ser porque ela é muito distorcida, né? Não foi isso. As pessoas se chocaram em 1907, quase 50 anos depois do choque anterior lá de Cubê, porque elas estão peladas. E porque são prostitutas. Que coisa, né? Então isso mostra que nós temos aí algumas mulheres que também são discriminadas, né? Então, como no caso da prostituta. E o que é mais interessante, né, gente? A Bíblia vai usar como respeito a prostituta. Né? É a pessoa em que Jesus utiliza, metaforicamente ou não sei se de fato aconteceu, ou é mais uma parábola, né, é difícil saber, a Bíblia foi traduzida tantas vezes, mas é uma verdade para o católico e para o cristão de forma geral, que foi isso, que Jesus disse, atira a primeira pedra quem não tem pecado, e as pessoas não pegam essa parte, não pegam, elas preferem pegar a parte do pecado. Prostituta é pecado, mas o respeito que Jesus disse, aí isola-se, né? Então a gente precisa, para entender a sociedade, a gente precisa tentar desvendar estes mistérios para a gente não cair neles. Senão daqui a pouco tá a gente repetindo e reproduzindo esse tipo de conhecimento que é errôneo, né? Picasso, para vocês terem uma ideia de como o negócio é grave, o Picasso foi inclusive crucificado pelos próprios colegas do cubismo. Eles ficaram chocados com a presença dessas figuras. E aí tem 2 pontos também. Existem 2 máscaras africanas. Será que é uma relação direta também desse preconceito das pessoas? Porque por que se destrói os templos da Umbanda e do Candomblé? Não que tenha que destruir outros, mas por que não acontece com outros? Não devia acontecer com nenhum. Mas não é curioso que seja exatamente das religiões africanas? Por que a capoeira foi vista como criminosa durante tanto tempo? Sendo que a luta livre, né? O próprio... Como chama? Eu esqueci o nome desse... Que é uma sigla, eu esqueci, eu não gosto muito dele, então não... Mas enfim, por que o samba foi tido como também criminoso durante tanto tempo? Então, essas máscaras africanas aqui, colocadas nessas mulheres, será que isso não reforça ainda mais o que as pessoas já não gostam? Já não gostam de prostituta, ainda bota máscara africana? Então, ou seja, essa obra desnuda nas pessoas o que elas são, né? O preconceito que cada uma tem, e não é sobre o quadro que a gente está falando, a gente está falando sobre você, querido. Você que está se incomodando com isso, e a gente vai falar muito sobre cada um desses pontos, tá? Então, ao mesmo tempo, é igualmente importante não olharmos a arte desconectada de contexto, isenta ou imparcial, per se, né? Nos tempos em que a fotografia, a TV, o rádio e as redes sociais não existam, a pintura e a escultura ajudavam a formular muito da opinião pública, junto às publicações de jornais, estudos e ensaios. É possível desconsiderar as academias de arte como formadores de opinião. Então, por exemplo, aí a gente começa a ver o que esses políticos, já que eles não frequentam galerias e museus, já que estas coisas peladas que eles não gostam não estão no dia a dia deles, porque eles não gostam de arte, por que eles querem tanto que acabe? Ah, já sei, vou caçar fragilidades do meu inimigo. O meu inimigo é a arte porque faz o povo pensar. Qual é a fragilidade da arte? Deixa eu ver, as pessoas estão conservadoras. Ah, já sei, a nudez. Vou criar situações inventadas, como, por exemplo, pedofilia na arte. As pessoas não sabem mesmo, elas são leigas em relação a isso, elas vão acreditar no que a gente diz. E graças a Deus temos o WhatsApp, né? E graças a Deus temos também, muitas vezes, a máquina própria religiosa, que vai utilizar daquele palanque, daquelas pessoas ali vulneráveis de conhecimento, para professar o mal. Jesus Cristo não deve estar feliz com uma coisa dessa, né? Então a gente fica muito assustado, por quê? Porque as coisas se desviam e desvirtuam de uma forma muito, muito estranha. Mas
O inimigo é a arte. A arte faz pensar. Vamos pegar sua fragilidade, seu calcanhar de Aquiles é o quê? A nudez, porque as pessoas já não gostam de coisa pelada, porque as pessoas veem sexo em tudo. Perfeito! É burrice isso? Não é. Não é burrice, é extremamente inteligente, arquitetado, né? É um projeto, tá? Marina Abramovic é uma das nossas queridas, né, da arte. Nós que somos das artes visuais gostamos muito. Claro que existem seus críticos, mas de forma geral a gente gosta muito. Por quê? Porque a performance em si, a modalidade... deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, porque eu me desembestei a falar e acabei não vendo se vocês falaram alguma coisa. Tá tudo certinho até aqui? Pra gente já entrar na reta final? Tudo? Acho que tá, né? Qualquer coisa, se alguém falar alguma coisa aí, Amandinha, você me avisa, beleza? Bom, então vamos lá. Será que meu computador tá com um pouco de delay também? Pode ser isso, né? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala, então, dessa nudez aqui, a Marina Abramovic, ela vai fazer diversas performances que vão gerar debates sobre essa nudez, né? Que vão gerar debates sobre esses elementos perceptíveis do corpo. Olha só como as pessoas são pudicas, né? Imaginem vocês, essa é uma passagem única de um museu. Todo mundo tinha que passar por aí. A performance foi o Lei, o ex-marido dela na época, inclusive ele faleceu recentemente com câncer e tal, e já não estavam mais casados, né? E a Marina Abramovic do outro. Reflitam vocês, um homem passando aí, ele vai virar de costa pro homem ou ele vai virar de frente pro homem? Porque o homem vai ter um conflito muito grande com o seu corpo, né? Essa coisa do conflito do tipo, eu não posso trescar, meu Deus, eu vou perder minha masculinidade se eu fizer qualquer coisa. É esse o debate que a performance está fazendo. E a mulher? A mulher vai virar de costas e aí a mulher vai passar o seu peito no peito dela? Ela prefere passar o peito no dele do que no dela, né? Então tem esses pontos do corpo como alvo de restrições, assim. Nossa, meu Deus, não. Tipo, não senta no colo do seu primo, menina. A menina na hora vai, ué, o que tem no colo dele? Ou seja, sinaliza-se, né? O pudor, ele faz o contrário. O pudor, ele sinaliza. O pudor, ele eleva aquilo, ele destaca. Ele faz com que aquilo que talvez pudesse ser natural passe a ser tão, né? E aí é o que acontece. Uma criança que não tem nenhuma informação em casa, porque não pode falar de sexo, ela vai descobrir com 20 anos, ou mais ou menos, claro, que o que aconteceu com ela foi um abuso sexual. Né? Muito tempo depois, porque até então ninguém tinha orientado ela. Né? Por quê? Porque eles não querem isso. E é muito engraçado, sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa com o nu, daqui a pouco eu vou falar sobre isso e eu faço essa conexão. Mas olha só, hiperrealismo, o hiperrealista Homoic, ele vai utilizar o corpo nu em esculturas gigantescas, porque é a natureza. Ele está trabalhando a questão da pele, as rugas, os poros. Ele está colocando esse homem nu muito mais nu, porque ele não faz uma escultura lisa, ele faz uma escultura que tem todos os seus defeitos, entre aspas, que na verdade não são defeitos, são marcas, características. Ruga é característica, pinta é característica, cicatriz é característica, hematoma é característica, passageira mas é. Então você tem uma série de elementos que o Homoic coloca nas suas esculturas, trazendo esse ser humano vulnerável. Então ele coloca mais do que pelado, ele coloca esse homem nu. É a nudez toda descoberta, né? É mais do que estar pelado, é estar nu, estar diante das suas imperfeições. Você consegue ver, né, o seu estado físico, que talvez não seja tão atlético, né? Isso é para muitos uma fragilidade, e está colocando tudo para fora, e é um debate. Né? Mas isso é tão clássico, porque é tão perfeccionista, parece coisa do barroco. O barroco nunca quis fazer isso necessariamente, não é essa. A coisa de colocar veia e colocar ruga no barroco não tinha a ver com trazer à tona as imperfeições e a fragilidade do corpo humano. Tinha a ver com buscar o perfeccionismo. E olhando para essa obra aqui, gente, me fale aí, quem já ouviu falar sobre ela? Do Wagner Schwartz. Alguém já ouviu falar dessa obra? Sim, né? E o que vocês ouviram falar sobre ela? Quem consegue me dar uma...
É uma pessoa. O Homeweek acabou confundindo a gente, né? E, neste caso, essa é uma pessoa. É uma performance onde esse homem está livre e disponível para que as pessoas possam manuseá-lo. Alguém já viu a polêmica sobre essa obra? O que acontece? Só para a gente também se alguém quiser falar, pode falar, tá? O que acontece com essa obra? Ela foi utilizada de forma... Na verdade, ela foi uma sequência desde 2018, 2017, vem tendo essa perseguição, porque exatamente nessas épocas de campanha, desse conservadorismo todo crescendo no Brasil, a arte começou a ficar muito resistência, né? A arte começou a colocar muita coisa a ser questionada, a ser criticada, e isso obviamente incomodou essas pessoas. E esse incômodo passou a ser então aquela coisa do tipo, vamos procurar o calcanhar de Aquiles dessa porcaria chamada arte, né? E aí eles começaram a buscar formas de distorcer. Uma mãe levou a criança para o MAN, onde essa performance estava acontecendo, lá em São Paulo, a qual já estava sinalizada que não poderia entrar, que não era recomendado para menores de 18 anos, só que uma mãe ela tem a liberdade sobre o próprio filho, né? Ela pode levar o seu filho onde ela quiser. E essa liberdade também é possível, né? Vai fazer o quê? Você vai proibir botar a menina sentada no banco lá fora enquanto a mãe vai na performance? Não. Entraram. E a mãe incentivou a filha, né? A mãe incentivou a filha a movimentar o performance, a movimentar o seu corpo, botar como ele quisesse, como você quisesse, em referência à obra chamada Bichos, da Lygia Clark. Lygia Clark tem uma obra, inclusive tá aqui pertinho dele, ó. É essa obrinha aqui, ó, essa vermelhinha, tá? É um monte de facetas, né, que tem dobradiças e as pessoas vão e ficam mudando conforme quiserem. E ele se personificou nesse objeto artístico fazendo uma releitura da obra. E nu, porque a obra está falando de uma matéria pura, é o concretismo. O concretismo traz como referência exatamente o quê? A pureza do objeto. Então por isso que o concretismo é sólido, o concretismo é uma tinta só, uma cor só. Então o que é uma coisa só na gente? O corpo nu. Então é uma referência poética. E aí o que o pessoal fez? O artista é pedófilo. E adivinha? As pessoas compraram essa ideia. E as pessoas compraram e perseguiram o artista. E sabe quem que essas pessoas não perseguiram? E aí vou jogar para vocês aí a incoerência. Essas pessoas não perseguiram, por exemplo, um prefeito lá do Amazonas que estava vinculado a uma rede criminosa de pedofilia. Ninguém perseguiu esse prefeito. Ninguém. Ninguém persegue nenhum desses políticos envolvidos em escândalos maiores até, né, do que o indício de que é pedofilia. Tem casos comprovados de crimes que não dá nem pra dizer o que é maior, o que é menor, gente. Como é que eu posso falar também que um crime contra uma criança de 9 anos é maior ou menor? Não tem como. Mas as pessoas não estão perseguindo essas. Por quê? Porque os detentores do controle não estão tendo como políticos os inimigos. Os políticos, na verdade, são os aliados. Então, não vou colocar a minha boiada para ir lá perseguir o meu aliado. Eu vou colocar a boiada para perseguir esses artistas aí, ó. Porque esses artistas, eles ficam fazendo as pessoas refletirem. Imagina todas as pessoas começarem a refletir e terem consciência do que tudo que está acontecendo. Imagina, aí eu paro de ganhar a eleição. Aí eu perco. Não posso. E o meu dinheiro? E o dinheiro que eu estou ganhando aí de superfaturamento? Como é que vai ficar? Não posso deixar as pessoas se conscientizarem. Então, a gente vai fechar aqui agora com essa reflexão. Perceberam que não tem na arte nenhum vínculo com erótico? Perceberam que na história da arte a nudez ela sempre estava vinculada a várias outras coisas? E que sim, existem artes eróticas. E elas têm o seu caminho. Inclusive, nesse tipo de arte, nem pode entrar nem se o pai quiser. Não pode.
tá? Por quê? Porque não é só nudez, é erótico mesmo, é ato sexual muitas vezes. Quando a gente vai na Bienal de São Paulo, né? Quando tem conotações eróticas nas obras, elas ficam fechadas com segurança na porta, na entrada dessas áreas, para que não haja esse tipo de acesso. Então, ou seja, a arte ela é muito cuidadosa, a arte ela é muito bem autocrítica. As pessoas que estão por trás da obra de arte, elas estão conscientes do que está acontecendo. O que não acontece com aqueles que a criticam. Se essas pessoas tivessem realmente consciência e autocrítica, conhecimento, se elas lessem alguns autores, alguns estudiosos, digo mais, nós estamos falando de uma classe que mais se reforça, né, academicamente. Quando a gente fala de arte, nós estamos falando de pessoas que estão buscando conhecimento o tempo todo, com mestrados, doutorados, pós-doutorados, residências fora do país, sendo convidadas por museus fora do país e galerias, e vendendo suas obras, ganhando prêmios. E de repente vem um deputadeco que já virou deputado por conta de mamando teta do governo, que eles adoram falar isso, mas eu acho que é mais para falar deles do que dos outros, que nunca se formou em nada, nunca deve ter lido um livro, né? E se leu um livro foi porque algum babaca maior indicou para manter ali, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque se você optar pelo academicismo, você também pode não gostar de arte, viu? Roberto, Sabrina, Gisele, Isabela, aqui sumiu o nome, mas quem tá aí, gente? É Thales? Não, esqueci o nome. Brian, né? E por último, ai, Jesus. A Maiara, né? A Mariana, desculpa. Vocês podem chegar num momento que vocês não gostem de arte. Mas vocês não gostaram de arte porque aquilo não os agradou. E não porque alguém disse que você não tem que gostar. Você leu sobre a sinopse, você viu a obra, você viu a crítica e ela não te agradou. Que legal! É possível isso. É possível, a arte está aqui para ser crítica positivamente e negativamente. Inclusive, as críticas negativas são as mais... Eu vou encerrar pedindo para que vocês, então, tenham essa consciência de que essa inclusão do erotismo, da arte, muitas vezes é maldosamente, tá? Ele não está associado à obra, não foi a intenção do artista que aquela criança o movesse, o movimentasse, é uma escolha do pai, da mãe, que levou a criança na exposição, e maldosos são as pessoas que viram pedofilia naquele lugar, beleza? Tranquilo? Até aqui?